Olá, meu irmão, olá, minha irmã querida, meus prezados amigos, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramujo, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Isaías capítulo 37, aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. E então enviou Eliaquim o mordomo, Sebna o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías. Isaías então lhes disse: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. E orou Ezequias ao Senhor. O que fazer no momento das dificuldades? As dificuldades são normais, no dia a dia enfrentamos às vezes questões que estão fora da nossa possibilidade. Jesus nos ensinou que essas coisas que acontecem, elas acontecem naturalmente a todas as pessoas. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas eu não sei o que você faz quando está diante de uma situação tão difícil. Ezequias, rei de Jerusalém, estava sendo ameaçado por Senaqueribe, o rei da Assíria. E o rei da Assíria não parava de ameaçar, dizendo que invadiria Jerusalém, que tomaria todos cativos. Aprendemos aqui nesse capítulo 37 que algumas coisas não podemos deixar de fazer quando estamos passando pelos momentos difíceis. Primeiro, quando você estiver passando um momento difícil, entre na casa do Senhor. Diz a palavra de Deus no versículo 1 que Ezequias, depois de mostrar toda a sua tristeza, ele entrou na casa do Senhor. Meus amigos, as dificuldades e as lutas, elas não devem nos afastar da casa de Deus, mas devem nos aproximar ainda mais da casa de Deus. Não abandone a sua igreja, não abandone as atividades dominicais da sua igreja, não abandone por nada, por mais difícil que seja o problema. Estar na casa de Deus, entrar na casa do Senhor, é uma boa solução, é a primeira boa solução, é a primeira boa atitude a se fazer no momento de dificuldade. Segundo, quando você tiver em momentos de dificuldade, busque os conselhos com o homem de Deus. O versículo 6 diz que o versículo 2 diz que o rei resolveu mandar o seu staff consultar o profeta Isaías. O profeta Isaías era o homem de Deus. O profeta Isaías era aquele que falava da parte de Deus para o povo. Isaías era o boca de Deus. E Isaías então diz a eles tudo quanto o Senhor desejava falar. Quando as coisas estiverem difíceis, procure seu pastor, converse com ele. Quando as coisas estiverem difíceis, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Assim diz o Senhor, não temas à vistas das palavras que ouvistes. Quando o homem de Deus diz aos homens de Ezequias aquilo que estava no coração de Deus, então as coisas começaram a se resolver. Ouça a voz de Deus. Deus sempre tem algo bom, maravilhoso para você. Por último, não esqueça, passando por momentos de dificuldades, busque ao Senhor em oração. E orou Ezequias ao Senhor. A distância do problema até a solução está no seu joelho. Dobre os seus joelhos e coloque diante de Deus a sua dificuldade. Ore ao Senhor. Confie no Senhor, ouça a voz do Senhor, busque o conselho do homem de Deus, busque estar presente na casa de Deus e as dificuldades logo vão desaparecer da sua vida. Que o dia de hoje seja um dia de resolver problemas, que o dia de hoje seja um dia de buscar a casa de Deus, buscar os conselhos do homem de Deus, seja um dia de ouvir a voz de Deus e seja um dia de dobrar os seus joelhos em oração
para deixar diante de Deus a sua súplica e o seu problema. Que Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus.